peregrinos, olá peregrina, fala meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Peregrino. O Marcos não pôde vir, tô brincando, na verdade eu só mudei um pouco o visual aqui, mas o meu nome é Marcos e é um prazer ter aqui a sua companhia. Neste vídeo nós falaremos aqui sobre o capítulo de número 23 do livro de Deuteronômio. Esse capítulo, ele é um capítulo que vai trazer mais um pouco das normas, da lei que Deus havia determinado ao povo de Israel por intermédio de Moisés. E nós falaremos aqui um pouco a respeito, no início do capítulo, acerca da adoração, e depois entraremos num contexto de diversas normas. Dentro deste contexto de diversas normas, falaremos um pouco aí sobre a questão da santidade que o povo deveria ter no acampamento. Falaremos a respeito dos fugitivos, das prostitutas, uma orientação contra a questão da usura e fecharemos aqui o capítulo trazendo algumas orientações a respeito dos votos. Então, são temas bem interessantes que nós teremos pela frente e eu quero te convidar e te encorajar a ficar comigo aqui até o final. Quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite para você que ainda não é um inscrito aqui do canal. Então olha só, dá uma pausa rapidinho aqui, faz aqui a tua inscrição, venha caminhar conosco. Será um prazer ter a sua companhia aqui no canal. Não esqueça de ativar aí essa campainha para que você possa receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo. E na descrição você vai encontrar o endereço para seguir o Peregrino nessas mídias sociais. Tem aqui o Facebook, Instagram, Twitter, um canal no Telegram e os podcasts. Tudo isso vai estar na descrição para você, ok? Vamos então fazer aqui uma oração. Nós não podemos seguir adiante, sem antes pedirmos aqui a guia e a direção de Deus, ok? Então me acompanhe. Querido Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho, Senhor, que nós mais uma vez estaremos dedicando um tempo ao estudo da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, a Tua guia, a Tua direção, a Tua unção sobre nós. Nos ajude a entender, a compreender, Senhor, os mistérios dos textos bíblicos. E nos acompanhe, Senhor, nessa jornada. Entregamos nas Tuas mãos todas as nossas necessidades. E a Ti oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok? Bíblia na mão, papel e caneta, uma aguinha para dar uma refrescada na garganta se precisar. Hoje eu vou estar utilizando aqui o texto da NVT, Nova Versão Transformadora. Bíblia é da editora Mundo Cristão. Então, me acompanha aí, vamos começar aqui pelo versículo 1. Se um homem tiver os testículos esmagados ou membros amputados, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Olha que interessante, né? Por que nós tivemos aí esta orientação? Então já vamos falar aqui sobre esse versículo. Por quê? Porque a castração, ela estava associada a certos rituais e costumes pagãos. E nós sabemos que isso simplesmente era abominável aos olhos do Senhor. Então por isso que essas pessoas ficariam proibidas de se aproximar do santuário. Lembrando que aqui nós estamos no contexto do Antigo Testamento, onde Jesus ainda não havia morrido pelos pecados da humanidade. Então, portanto, uma pessoa em pecado, ela não poderia se aproximar do local das reuniões, ou seja, do santuário, porque ali habitava a presença do Senhor. Hoje, nós temos o nosso Salvador. Cristo Jesus morreu por todos os nossos pecados. E aquele que mediante o arrependimento se volta a Cristo Jesus e aceita Ele como seu Salvador, então alcança aí o perdão, a justificação, a santificação, ao ponto de permitir que ele tenha acesso direto a Deus, tendo Cristo aí como o nosso mediador. Amém? Então, seguindo adiante aqui no versículo 2. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem os seus descendentes, até a 10ª geração, terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração, terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Lembrando que os amonitas e os moabitas, eles eram descendentes de Ló,
era uma geração fruto do incesto das filhas de Ló com o pai. Então, Deus proibia isso porque Deus abominava esse tipo de conduta. E existe, sem sombra de dúvida, também outras broncas por trás dessa história. Uma delas é que quando os israelitas estavam subindo do deserto de Parã até a região onde eles estavam naquele momento, que eram as campinas de Moabe, os moabitas, eles haviam impedido o acesso de Israel por suas terras. Então, como nós vamos ver aqui no capítulo 4, nós também teremos um outro fato, né, bastante interessante, que é o fato de que eles contrataram uma pessoa para amaldiçoar o povo de Israel. Então, quando o texto traz aqui essa proibição, é porque realmente Deus não se agradou desse tipo de postura dos moabitas e nem muito menos aí dos amonitas, tá? E aí quando o texto também traz aqui que será excluído até a 10ª geração, é uma forma de dizer que seria por um longo e indeterminado período de tempo. E olha aqui no versículo 4 a outra bronca que tinha, né, com os amonitas e os moabitas. Essas nações não os receberam com alimentos e água quando vocês saíram do Egito. Como eu comentei, quando eles estavam subindo, eles não receberam, não permitiram nem sequer que passassem pelas propriedades deles. Em vez disso, né, ou seja, em vez de ajudar, eles contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Ok? Mas aí no verso 5, mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Coisa linda de ouvir, né? Então, enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas, porque desejaram o mal à nação de Israel. Eu quero aqui dar uma dica bem legal para você. Eu tenho uma série de 3 vídeos aqui no canal, numa playlist chamada Discipulado Cristão, caso você ainda não conheça aqui o nosso canal. Lá você vai encontrar os estudos do livro de Êxodo, Levítico e Números. Então, no estudo do livro de Números, nos capítulos 22, 23 e 24, nós falamos dessa situação envolvendo os moabitas e Balaão. Gente, vale muito a pena você conferir, porque inclusive esses vídeos, um deles aí, é um dos vídeos mais visualizados aqui no canal. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa ir lá e conferir esses vídeos também. Tá muito legal mesmo, vale a pena, ok? Versículo 7, não mostrem ódio aos edomitas, aqui já é uma outra nação, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. Bom, os edomitas, quem eram os edomitas? Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, né? Descendência de Israel vem de Jacó, então o irmão de Jacó, Esaú, deu origem aos edomitas. Então por isso que Deus falou, não criem confusão com eles são parentes de vocês. Agora, o que chama atenção nesse versículo também é que quando Deus fala dos egípcios, né? Porque apesar do povo ter sofrido lá no Egito como escravo, pelos egípcios terem perseguido o povo de Israel quando eles foram liberados para sair, tentando correr atrás dele, né? O faraó se arrependeu e aí depois Deus abriu o mar vermelho e ali consumiu o exército do faraó. Apesar de tudo isso ali, Deus fala para eles, olha, procurem ali, né? Como se diz aqui no texto, não tenham ódio contra eles, porque eles receberam vocês como estrangeiros. Quando vocês estavam precisando, essa consideração se deve ao fato de que quando, no período, né, de Jacó, que teve grande fome, José, filho, né, de Jacó, foi quem, como governador do Egito, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que recebesse a nação de Israel, como promessa de Deus, que Deus havia dito isso a Abraão, que isso aconteceria. E eles então ficaram lá por 430 anos como peregrinos, morando, e depois foram, com a mudança das dinastias, escravizados. Isso tudo a gente consegue também ver aqui nos estudos que nós já fizemos do livro do Êxodo, tá certo? Então, seguindo adiante aqui no verso 8. A terceira geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Então, assim, né? Terminaremos essa primeira parte aqui falando exatamente sobre isso. Depois que passar um tempo, esses povos
poderão até vir a participar das reuniões, desde que devidamente convertidos, tá certo? E nós vamos falar agora então sobre as diversas normas, iniciando na questão da santidade no acampamento. Versículo 9, acompanha comigo. Quando saírem para guerrear contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo o que é impuro. Por quê, né, gente? Isso é muito importante. Eles iam à guerra e nós vimos já anteriormente que Deus iria lutar por eles. Só que Deus, que é um Deus santo, não poderia habitar ou estar com um povo cheio de impurezas. Então é um negócio até que meio óbvio. O povo não poderia estar impuro, porque Deus estaria lutando com eles e por eles. A pergunta, né, que você tem que refletir sobre isso: Deus anda contigo? Como que está o seu coração? Você vive na iniquidade ou você tem buscado ter uma vida de santidade? Depois a gente não adianta dizer, né? Parece que Deus me abandonou. Na verdade, Deus nunca nos abandona. Mas existem momentos em que nós preferimos viver no pecado, viver na iniquidade. Então o que acontece? Deus simplesmente fica ali e nós nos afastamos dele. Então a responsabilidade é nossa de buscarmos estar cada vez mais próximos do Senhor e limpos por Deus, parecidos cada vez mais com Cristo Jesus, para sermos revestidos do Espírito Santo. Ok? Seguindo adiante, versículo 10. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Poluição noturna são ejaculações que o homem poderia ter à noite. E embora pudessem ser intencionais ou involuntárias, esse tipo de emissões tornavam o homem cerimonialmente impuro. A gente pode ver isso, inclusive, no texto de Levíticos, capítulo 15, entre os versos 16 e 18. Amém? Então, para retornar ao acampamento, nós vimos aqui que ele deveria realizar, então, o cerimonial de purificação e depois voltar ao acampamento. No verso 12, determinem uma área, então, fora do acampamento, onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte do seu equipamento, e quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. Isso é interessante, porque são regras de asseio, né? Eu fui militar durante alguns anos, e eu me lembro que lá no meu período básico de formação militar, essa é uma das coisas que a gente aprende nas regras de convivência dentro de um acampamento, para que você possa manter um asseio naquela região. E não sair fazendo as suas necessidades em qualquer lugar. Tem que considerar, inclusive, de onde você está extraindo a água, para que aquilo não venha poluir o lençol freático e aí a água ficar contaminada. Então, são algumas preocupações que deve-se ter para manter a saúde das pessoas. E aqui nós estamos falando não só da questão de asseio, mas porque também, apesar de defecar ser uma função normal do corpo, isso trazia uma certa impureza ritual e, portanto, violava a santidade do Senhor. Então, seria repugnante e vergonhoso ter uma latrina aberta fora do acampamento, né? E mais ainda dentro dele. Então, por isso que o cara também tinha que ter uma pazinha para enterrar aquilo que ele fizesse, ok? Por isso que também se determinava que fosse fora do acampamento, para que mantivesse aquele ambiente puro, limpo. Lembrando que sempre havia a presença do Senhor junto com o povo, com a nação de Israel. Por isso que Deus determinava o tempo todo a santidade. Para que Deus habite no nosso meio, nós temos que buscar viver em santidade. Não combina aquela pessoa que vive na iniquidade, vive pecando e dizer que é cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Não combina. As pessoas podem vir a cair, sem sombra de dúvida. A nossa natureza, ela ainda nos leva a isso. Nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Acontece que se nós não buscarmos estar cada vez mais próximos do Senhor, é incompatível essa questão da pessoa dizer que ela está cheia do Espírito Santo,
sendo que ela vive na iniquidade. Isso é incompatível, ok? O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Estávamos falando exatamente sobre isso, né? Cuidem para que ele não veja em meio qualquer coisa vergonhosa, para que ele não veja em seu meio, perdão, qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Aqui quando o texto fala coisa vergonhosa, é uma referência a principalmente exposição das genitálias. Nós aqui podemos compreender dessa forma, porque no original do texto fala exatamente da nudez de algo, ok? Então, por ser um exército de Deus, e como digo, Deus é santo, era necessário que a nudez não fosse exposta dentro do acampamento. Outras referências bíblicas podem nos ajudar na compreensão desta passagem bíblica. Como, por exemplo, nós podemos ter o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 25, Gênesis, capítulo 3, entre os versos 7 e 11, Gênesis, capítulo 9, entre os versos 21 e 23, Êxodo 20, verso 26, Isaías 47, 3 e Apocalipse 3, 18. Agora nós, então, entraremos na terceira parte, onde nós teremos algumas orientações sobre fugitivos, prostitutas e sobre a usura. Então vamos lá, verso 15. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam aos seus senhores. Ou seja, vocês deveriam dar guarida, né? Deveriam guardar proteção para os escravos. Permitam que eles vivam em seu meio, em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Lembrando bem que Deus sempre fazia questão de lembrar o povo de Israel, olha, vocês foram escravos no Egito e eu os tirei de lá. Então não faça com outras pessoas, com outros povos, aquilo que eu também tirei vocês da escravidão. Sempre lembrava, né, em alguns mandamentos que nós vimos aqui atrás, Deus sempre fazia questão de lembrar isso daí para eles. Então verso 17, nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará, já entrando na questão da prostituição, à prostituição em templos idólatras. A prostituição, por si só, já comentamos, ela é abominável aos olhos do Senhor. Só que agora nós temos uma condicionante de lugar aqui. O texto bíblico fala em templos. Por quê? Porque essa era uma prática em rituais religiosos cananeus. E sem dúvida, contudo, né, como nós dissemos aqui em capítulos anteriores, qualquer prática religiosa adotada pelos cananeus foi proibida, abominada também por Deus, ok? E aí vamos lá, 18. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor, seu Deus, nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, seu Deus. Dinheiro que vem de coisa que Deus não aprova. Isso responde a muitas perguntas. Tem muita gente que fala, mas se eu ganhar um dinheiro de origem ilícita, tem que dar dízimo, tem que ofertar ao Senhor? Não precisa, o Senhor não precisa do seu dinheiro, principalmente se vier de fontes aonde Deus não aprova, aquilo que Deus abomina. Não traga, não faça essa, digamos assim, esse desrespeito ao Senhor. Ele não precisa disso. Não pense que você vai estar fazendo o bem para a obra de Deus, dando esse dinheiro sujo. Não precisa, tá? Então vai aqui. E segue um termo interessante aqui, que é o prostituto, né? Ele também qualifica a prostituição feita por homens. Ou seja, no original, inclusive, essa palavra não está prostituta, ele fala cão, tá? Agora, essa prática homossexual masculina, ela também fazia parte de rituais em cerimônias cananeias, tá? E aí, para fechar essa outra parte, nós vamos falar agora da usura, essa terceira parte. Na usura fala o seguinte, olha só, verso 19. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Emprestou, não cobra juro, tá certo? Que ele te devolva aquilo que você emprestou.
Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros de israelitas, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que fizerem na terra da qual estão prestes a tomar posse. A palavra traduzida aqui por juros, ela era relacionada a um substantivo que significava mordida. Então, cobrança de juros ou cobrar juros era de uma certa forma, né, uma maneira de você dizer, dar uma mordida no devedor, tá? Nós temos também outros textos bíblicos que também falam sobre esse assunto. Êxodo 22, verso 25, Levíticos 25, entre os versos 36 e 37, Neemias 5, versos 1 ao 13 e Salmos 15, 5. Ok? Pois bem, e vamos agora falar um pouco a respeito dos votos. Quando fizer um voto ao Senhor, esse texto é muito claro, é muito simples a compreensão. Seu Deus, quando fizer um voto ao Senhor, seu Deus, cumpra-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos ou serão culpados de pecado. Então, prometeu, cumpre de imediato. Aquilo que você prometeu, recebeu, cumpre. Paga o seu voto. Não é pecado você deixar de fazer voto. Então não é pecado você deixar de fazer voto, como também não é pecado você votar. Mas se você votou, pague. Porque aqui, mas se fizerem um voto voluntário, você fez questão de fazer, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Tá certo? Eu tenho um vídeo bem legal aqui que fala sobre esse assunto, onde nós exploramos bastante, com bastante propriedade, quando nós estudamos Números, capítulo 30. Assim como os outros vídeos anteriores que eu falei de Balaão, eu vou também deixar um link aqui na descrição sobre esse vídeo, para que você possa acessar e você ir lá também ver esse conteúdo, porque ele está bem mais abrangente. Não tem muito mistério aqui, você compreendeu o texto bíblico, mas se você quiser entender um pouco mais sobre isso, você pode ir lá e visitar esse outro vídeo também. E versos 24 e 25. Quando entrarem no vinhedo do seu vizinho, poderão comer uvas até se saciar, mas não as levem num cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem a foice para cortá-las. Que interessante, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Nesse contexto, era permitido você entrar na propriedade do vizinho, mas não com a intenção de roubar o cara. Né? Simplesmente você podia apanhar ali algumas uvas ou espigas para comer ao longo do caminho, matar uma fome, mas não ceifar a plantação dele e encher um cesto para levar para vender. Mateus 8, texto de Mateus 8, nós vamos ver nos versos iniciais que nós temos uma situação, inclusive, onde os discípulos de Jesus estavam com fome e passando por uma plantação de cereais, colheram algumas espigas para comer. Então vale a pena até você conferir que lá tem ensinamento de Jesus para os fariseus sobre isso. Amém? E assim nós chegamos aqui ao término de mais um estudo, de mais um capítulo. E eu gostaria muito de ter aqui o seu feedback. Eu percebo que as pessoas não comentam muito, pelo número de views que nós temos até poucos comentários. Então eu quero te encorajar aqui a deixar um comentário, a sua percepção em relação à metodologia como nós estamos trazendo o estudo bíblico, se nós podemos melhorar com alguma coisa, nós sempre podemos melhorar. Então, eu gostaria muito de ouvir a tua crítica em relação a isso. Fique super à vontade para vir aqui no comentário e deixar para nós aí uma palavra, seja de encorajamento ou uma crítica construtiva para que nós possamos melhorar e aprimorar a forma de trazer aqui o conteúdo para você. Quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até o final, dizer que estou muito feliz com a sua presença e te encorajar a continuar conosco. Se você gostou, não deixe de colocar o teu curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gostaria que também caminhasse junto com a gente, ok? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.